Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz e animada de estar participando de mais um Momento Gambim com vocês. E hoje nós vamos ouvir uma história muito especial de um personagem muito importante da Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar dessa história ou deste personagem. Hoje nós vamos começar a falar sobre a vida de Moisés, o começo da história de Moisés, como ele apareceu na Bíblia e o que aconteceu. Mas antes de entrarmos na história de Moisés mais a fundo, a gente precisa lembrar o que nós escutamos na última lição. Você lembra? O que estava acontecendo com os israelitas? Lembrando que os israelitas, naquela época, antigamente, era conhecido como o povo de Deus, né? O que estava acontecendo? Os egípcios começaram a temer os israelitas. Por quê? Porque eles começaram a crescer muito. As famílias tinham muitos filhos, numerosas famílias. E eles começaram a temer aquilo. Nossa, eles estão crescendo muito, estão ficando muito numerosos, muita gente. Eles podem fazer alguma coisa contra a gente. E eles queriam porque queriam acabar com os israelitas. O que será que aconteceu? Bom, o rei do Egito daquela época chamou as parteiras. O que eram parteiras? Parteiras eram as mulheres que ajudavam outras mulheres a ganharem bebê, a darem à luz, né? Naquela época não tinha médico, um hospital, nada disso. Então elas ajudavam essas mulheres a darem à luz. O que aconteceu? O rei chegou nessas parteiras, o rei do Egito, e deu a seguinte ordem. Prestem atenção. Todas as vezes que vocês forem ajudar uma mulher israelita, né? Israelita a ter neném, vocês precisam deixar que as meninas sobrevivem e que os meninos morram. Ou seja, nasceu menina, vai viver. Nasceu menino, vai morrer. O que vocês acham que aconteceu, hein, crianças? Será que as parteiras matavam os meninos e deixavam as meninas viver? Será que elas faziam o contrário? Será que elas não faziam nada? Bom, a palavra de Deus diz que aquelas parteiras, elas temiam ao Senhor. Ou seja, elas respeitavam a Deus. Elas não queriam fazer algo que fosse desagradar a Deus. Então, elas não fizeram o que o rei do Egito mandou. Muito pelo contrário, nascia menino e menina e ambos sobreviviam. Os dois. Não tinha essa de matar menino. Mas pensa aqui comigo, crianças. O rei deu uma ordem, certo? É para matar todos os meninos israelitas que nascerem. Mas o tempo foi passando e ele foi percebendo que as crianças não morreram, né? Tipo, porque os meninos foram ficando, né, mais velhos. E aí, ele foi falar com as parteiras. Foi perguntar o que estava acontecendo. Elas não estavam obedecendo o que ele tinha mandado. E aí as parteiras viraram para o rei e falaram: então, é porque as mulheres israelitas, elas têm muita facilidade de ganhar bebê. É muito fácil para elas, não é igual às egípcias. As egípcias demoram a ter filho, precisa da ajuda da parteira, né? Demora e tudo mais. As israelitas não. Quando a gente chega lá, elas já até tiveram filhos. Então a gente não teve como a gente fazer isso, né? O que vocês acham que aconteceu depois que as parteiras deram essa explicação para o rei do Egito? Pois é. O que será que aconteceu com essas parteiras? Bom, como elas fizeram algo que agradava aos olhos de Deus, o Senhor teve misericórdia delas e permitiu que elas tivessem as suas próprias famílias. Então, além de ajudar outras mulheres a começarem a formar, né, as suas famílias, elas também tiveram suas próprias famílias. Mas o que aconteceu? Vocês acham que o rei desistiu dessa ideia de acabar com os meninos israelitas? Não. Ele estipulou uma nova ordem e dessa vez não foi somente para as parteiras. Sabe o que ele fez? Ele colocou uma ordem para todo o povo, dizendo o seguinte: toda vez que nascer um menino israelita, ele precisa ser jogado no rio Nilo e as meninas podem continuar a viver. Ou seja, agora não tinha mais como escapar. Os meninos israelitas acabariam morrendo. Por quê? As parteiras não poderiam mais, elas poderiam até ajudar no parto, né? Mas mesmo ajudando ou não ajudando, as israelitas tendo, né, bebê com muita facilidade, depois que nascesse e fosse menino e fosse israelita, teria que ser jogado no rio Nilo. E aí, o que será que aconteceu?
Bom, um tempo depois, um homem e uma mulher da tribo de Levi decidiram se casar. O que aconteceu? Nasceu um menino. E eles eram o quê? Israelitas. Mas a mãe viu que o menino era muito bonito, ela não queria fazer isso com o filho, né? Não queria jogar ele no rio. E ela decidiu escondendo ele, e ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Mas aí depois não dava mais para esconder, né? Então, o que ela fez? Ela pegou o bebê, colocou dentro de uma cesta, tampou essa cesta e colocou na beira do rio. E o bebê foi seguindo, né, o curso do rio. Mas aí, essa mesma mulher, ela tinha outra filha. E aí a filha, né, a irmã do bebê que foi jogado no rio, foi acompanhando, né, pra ver aonde o rio ia parar e pra ver o que ia acontecer com o bebê, porque querendo ou não, era o irmão dela. E aí, nesse mesmo rio, onde o bebê foi percorrendo, né, indo, a princesa do Egito, a filha do rei, estava ali tomando banho, né, curtindo, aproveitando, junto com suas servas. Até que aconteceu? A princesa estava ali tomando banho, né, no rio, nesse mesmo rio que o bebê tinha sido jogado. Que princesa, Renata? Princesa do Egito. A filha do rei do Egito, que tinha colocado essa ordem. Então ela estava ali tomando banho no rio, aproveitando e tudo mais, junto com as suas escravas, quando ela viu uma cesta, né, e pediu para as escravas irem lá e pegar essa cesta. Quando ela abre a tampa, ela vê um bebê chorando. E na mesma hora ela fala: é um bebê israelita. O que aconteceu? A irmã dele, né, do bebê, foi lá na hora nela, na princesa, e falou: nossa, você quer que eu chame uma mulher israelita para ela poder cuidar dele, criar ele para você? E a princesa permitiu, falou para ela: sim, pode ir, vai. O que ela fez? Ela foi lá e chamou a mãe dela, a mãe do menino que foi jogado no rio. E aí, esse bebê cresceu com a israelita, né, que era a mãe dele. Ela criou ele até ele crescer, ficar mais velho. E como a princesa tinha o adotado, quando ele cresceu, a mãe dele, né, a mãe de verdade, de sangue, que o teve, levou ele de volta para a princesa que tinha o adotado. E quando ela recebeu ele, deu o nome a ele de Moisés. E o que significa Moisés? Quando a gente abre na Bíblia, lá em Êxodo 2, no versículo 10, ela fala assim: quando ele já estava grande, no caso Moisés, ela pôs o nome dele de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés foi retirado da água por aquela princesa. Se não fosse por ela, a gente não sabe o que teria acontecido, né? Mas Deus já sabia de tudo que iria acontecer. O que a gente aprende com a história de Moisés? Mesmo quando uma situação difícil, complicada, um problema muito grande acontece, Deus está olhando por nós e está protegendo os seus. Porque diante daquela situação, o que era o mais óbvio para acontecer com Moisés, né, que ainda não chamava Moisés? Morrer. Ele foi jogado dentro de um rio, dentro de uma cesta, mas foi jogado dentro de um rio. Poderia ter acontecido qualquer coisa, a cesta poderia ter virado, ele tinha 3 meses, ele poderia ter se afogado, poderia ter morrido. A princesa poderia não estar tomando um banho ali naquele dia, mas ela estava. Então o que aconteceu? A princesa estava ali e o adotou. Ou seja, Deus, ele sempre está olhando por nós e ele sempre está cuidando de nós. Não importa o que aconteça, Deus sempre será presente e sempre fará o impossível na nossa vida. Então, confie no Senhor, independente da situação que você estiver passando ou vivendo, porque Ele é um pai e um pai cuida dos seus filhos. Ok, crianças? Até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um Momento Gamin e eu estou muito empolgada. E você, Wilson? Olá, Silena. Olá, crianças. Nossa, eu estava com saudade do nosso Momento Gamin e estou muito ansioso para responder algumas perguntinhas. Bom, Wilson, eu tenho certeza que você vai gostar das perguntas de hoje. E você aí, criança? Eu também tenho certeza que você vai gostar. Lembre-se de responder para você saber se está por dentro de
tudo que foi contado na história. E hoje, as nossas perguntas serão sobre a história de Moisés. Você gosta da história de Moisés, Wilson? Sim, Silena, eu gosto. Pode mandar a pergunta que eu quero responder. Tá bom, vamos para a primeira, hein? Bom, a gente sabe que o rei do Egito naquela época impôs uma regra para as parteiras, as mulheres que ajudavam outras mulheres a ganharem seus filhos na hora do parto. Crianças e Wilson, qual foi a primeira ordem que o rei deu em relação aos meninos israelitas que nascessem? Muito bem, crianças! Eu sabia que vocês iam acertar. Ficou muito bem contado na história, não é? E você, Wilson, vai acertar também? Sim, Silena. Eu só tô pensando porque foram duas ordens, né? Bom, mas eu acho que a primeira era que, todo menino israelita que nascesse tinha que ser israelita. Ele ia morrer. Certeza, Wilson? Absoluta, Silena. Parabéns, Wilson. É exatamente isso. Todo menino israelita que nascesse iria morrer. Bom, preparado para a próxima pergunta? Sim, pode mandar. Crianças, prestem atenção. A segunda pergunta é: qual foi a segunda ordem que o rei impôs para as parteiras? Já que a Bíblia conta que elas não fizeram o que o rei pediu na primeira ordem. Elas não mataram os meninos israelitas. E é claro que o rei percebeu que os meninos não morriam. E aí, o que ele fez? Qual foi a outra ordem que ele impôs? Isso aí, crianças! Vocês acertam e sabem de tudo. A Bíblia está na ponta da língua de vocês. Parabéns! E você, Wilson? Você também sabe de tudo igual as crianças? Ah, Silena, essa aí eu tenho certeza que eu sei. A segunda ordem que o rei do Egito deu fosse que todo menino israelita que nascesse fosse jogado no rio Nilo e as meninas poderiam continuar vivendo. Muito bem, Wilson, foi exatamente isso que o rei ordenou. Muito triste, né, crianças? Saber que porque as crianças eram filhas de servos de Deus, elas deveriam morrer. Bom, vamos para a terceira e última pergunta. Ah, passou muito rápido, Silena. Bom, mas eu tenho certeza que vocês vão saber responder. E é verdade, Wilson, passa muito rápido. Bom, a última pergunta é: depois de tudo isso que aconteceu, de todas essas ordens, Moisés nasceu e ele era um menino israelita. O que aconteceu com Moisés? Ele morreu ou sobreviveu? Acho que as crianças vão acertar. É exatamente isso, crianças. Parabéns pela resposta. E você, Wilson, sabe? Também sei. Bom, a mãe de Moisés não queria fazer isso com seu filho. Ela não queria jogar ele no rio. Então, ela escondeu ele o máximo que ela pôde. Até que depois de um tempo não dava mais para esconder o menino. Então, ela colocou ele dentro de um cesto, tampou e colocou dentro do rio. Daí, a irmã do menino foi acompanhando Silena para ver o que ia acontecer com Moisés. De repente, a princesa do Egito ouviu, na verdade, um choro. E quando ela pediu para as escravas irem ver o que era, elas acharam o bebê dentro da cesta. Na hora, ela entendeu que era um menino israelita. Então, a irmã de Moisés, que viu tudo isso, perguntou à princesa se queria que ela chamasse uma mulher para poder cuidar do bebê até ele crescesse. E a princesa disse que poderia. Então, Moisés foi criado pela própria mãe e depois se tornou um grande homem de Deus quando cresceu. Nossa, Wilson, parece até que foi você que contou a história. Ficou muito boa a sua resposta, parabéns. Ah, obrigada, Silena. Eu disse que sabia tudo sobre a história de Moisés.
É isso aí, Wilson. Bom, crianças, foi muito bom conversar com vocês e fazer perguntas sobre a vida de Moisés. Agora eu preciso ir. Até a próxima, crianças. Tchau, crianças. Até a próxima. Eu gostei muito de responder com vocês. Oi de novo, crianças. Agora nós vamos passar para o momento de decorar o versículo da aula do dia. E o nosso versículo de hoje está lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33. Vamos aprender? Vamos ler juntos. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vamos ler novamente? Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, eu vou falar e vocês vão repetir, ok? É para repetir, hein? Fala em voz alta para você memorizar esse versículo. Vamos lá. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Muito bem, isso aí. Vamos agora ler o versículo todinho, completo juntos. Fala você aí também, junto comigo. Vamos lá. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. João 33, versículo 16. Ok, crianças? Então é isso. Até a próxima memorização de versículo. Tchau! Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui.